Olá, sejam bem-vindos. Liderança. A infância nos revela situações e comportamentos realmente muito interessantes que nos fazem pensar e meditar. Lembra daquela criança, na sua infância, que sempre se voluntariava para começar uma tarefa, seja ela qual fosse? Estava sempre de dedo levantado. Era naturalmente escolhida para ler na festa de final do ano, para ser representante de turma, orador de formatura, ou mesmo naquelas peças de teatro. Era sempre o personagem de destaque. Era você? Você já nasceu líder? Você se desenvolveu como líder? E caso não tenha sido você o protagonista desses exemplos que eu acabei de citar, acredita que você possa desenvolver essa habilidade? A resposta é sim, você pode desenvolver. A liderança está em nossa vida cotidiana e muitas vezes nem percebemos que executamos nossa habilidade de líder. Não acredita? Vou te provar. Semana passada, aqui em casa, a minha filha estava com dificuldade de fazer a troca de cartucho da impressora, a impressora multiuso. E aí a porta da impressora não fechava. E aí fomos olhar junto, e aí observamos que tinha uma obstrução nela. E ela tentava com força fechar, mas não conseguia. Ao chegar perto, a gente identificou que a força empregada não deveria ser padrão, pois a delicadeza do equipamento não fazia sentido forçar o fechamento. Era disso aqui que eu estou falando. Olha o tamanho desse parafuso. Se eu consigo botar ele na minha mão para que vocês vejam. Olha o tamanho. Ao olhar com cuidado, a gente observa que esse parafusinho, pequenininho, evitava de um equipamento complexo como esse funcionar. E aí, pensando com meus botões, será que com um jeito, com um olhar mais abrangente e sensível, será que ela não perceberia que chegaria ao mesmo resultado sem ter colocado o risco de danificar o equipamento, fazendo com força? Percebe a sutileza da liderança, trazendo temperança, lucidez e orientação a um processo delicado? Agimos naturalmente assim, ou ao menos deveríamos ser. Trazendo isso para o mundo corporativo, há algumas semelhanças que vivemos regularmente como líderes em seus desafios de entrega de metas e a famosa alta performance. Vou compartilhar com vocês algumas reflexões rápidas quanto a esse acontecimento que merecem a nossa reflexão, o nosso cuidado, a nossa visão mais detalhada. Metas, prazos e alta performance. São drivers naturais dos líderes para atender. Buscam uma execução prática para atender o que é esperado, ou ao menos o que é definido pela organização. A forma como vai ser executado, não tenha dúvida, vai fazer toda a diferença para a equipe engajar ou executar simplesmente. É o que eu chamo de missa de corpo presente. É aquele líder que se impõe pela posição que ele exerce de supervisor, coordenador, gerente, diretor, presidente, seja lá o que for, mas o corpo está presente na missa, mas o espírito já foi embora há muito tempo. Ele não conquistou, ele impôs. Não raramente, durante a pavimentação da execução, a gente observa líderes fazendo uso da força em favor da entrega das metas, prazos e alta performance. O exemplo do parafuso que eu mencionei. Limitando essa reflexão ao tema de SMS, ou seja, saúde, segurança e meio ambiente, por força, que é o que eu chamo de naturalmente, não naturalmente, ou seja, vai na tora, vai na força, a gente constata que posicionamentos inflexíveis da liderança, privilegiando a produção, que muitas das vezes vai ter uma qualidade duvidosa, em detrimento da saúde e segurança dos seus líderes ou ao meio ambiente, são casos que geram marcas que ficam para sempre. E muitas das vezes muito difícil de atenuar ou mesmo de amenizar. É interessante notar como os líderes, ainda que incentivados por metas, embora justas, optam por forçar decisões tóxicas aos seus liderados para alcançar os seus objetivos, atendimento prazos ou mesmo considerar uma alta performance. É inequívoco que os drivers da liderança possuem uma conotação positiva, pois somente com seus atingimentos a construção da prosperidade é permitida. Porém, drivers positivos não podem servir como argumentos para comportamentos de risco, seja do líder ou mesmo dos seus liderados. Ou seja, o que nós estamos falando aqui?
Os fins não podem justificar os meios. Eu vou repetir. Os fins não podem justificar os meios. Eu vou te dar alguns exemplos do que a gente está falando. Ambiente tóxico. O que é um ambiente tóxico? Como é que você identifica um ambiente tóxico? Vou te dar alguns exemplos. Você se sente invisível, como se você não estivesse ali. Você se sente pressionado o tempo inteiro. Você se sente incompreendido. Você se sente completamente descartável, usado, estressado, sufocado, muitas das vezes infeliz. Você sente que está sempre se defendendo. Tudo que você faz de uma forma que você se defenda. Isso gera um cansaço mental absurdo, muito mais do que o físico. Caso a força encontre um obstáculo, uma ferramenta inadequada para a atividade, ainda que pequeno e aparentemente inofensivo, como esse parafuso que eu comentei, há o risco de acontecer danos esses que podem ser materiais, físicos ou mesmo emocionais, em situações extremas, como eu falei anteriormente, irreparáveis. Tem um livro muito interessante chamado Capitalismo Consciente, Guia Prático, do Raj Sidodia e do Timothy Harry. Eles defendem que, atualmente, a liderança importa muito mais do que antes. E que a liderança atual precisa ser baseada em propósito. E aí vamos esbarrar lá no livro do nosso amigo Simon Sinek. Comece pelo porquê. Eu vou falar dele em outro vídeo mais detalhado, que ele merece mais tempo. Então, baseado em propósito, inspiração, cuidado e compaixão. Eles definem esse novo tipo de liderança como liderança servidora e apresentam os atributos essenciais que a caracterizam: força, energia e entusiasmo, orientação de longo prazo, flexibilidade, amar e cuidar, sim, amar e cuidar, inteligência emocional, sistêmica e espiritual. A abordagem da liderança servidora é o que estou denominando, me permita, de uma forma coloquial como jeito. Eu entendo que utilizando o jeito ao invés da força, chegaremos aos mesmos resultados e ao longo da jornada ainda desenvolveremos o cuidado e a inspiração junto à equipe de forma sustentável, que é a palavra da moda hoje. Em nossa posição de líder, é desnecessário e injusto colocar em risco a segurança de sua equipe para atender uma meta de produção, por exemplo. A aplicação da liderança servidora ou jeito pode demandar um investimento de tempo maior, um carinho maior, uma atenção maior e, consequentemente, um trabalho mais detalhado, longo. Mas dificilmente vai trazer danos aos stakeholders, àqueles que participam. E a jornada vai ser muito mais recompensadora, tanto para o líder quanto para os liderados. Então, da próxima vez que você liderar e estiver naquela encruzilhada que todos os líderes passam, onde todos estão aguardando você decretar aquela decisão, eu te convido a experimentar o jeito e deixar a força para trás no passado. Porque a força já não tem mais lugar na nova visão de liderança, a liderança servidora. Fique em paz. Fique bem. Grande abraço.